entre o fazer e o pensar literário e musical, o Mário de Andrade, de fato, faz exercícios até de grande conjugação, né? Porque à medida que ele tenta imaginar duas escritas fluentes, uma escrita do português falado no Brasil que flua como uma conjugação de todos os falares do brasileiro. De todos os falares do brasileiro, digo, a maneira como o homem do norte, do sul, do leste e oeste falam, então numa grande salada, numa sopa de letrinhas, vamos dizer assim, onde todas essas expressões se irmanem, fazendo uma língua única, ou muito próxima de ser única, né? Ele pensa também essa fluência para o fazer musical, e de maneira um tanto ingênua, porque ele não percebe a dificuldade de se conjugar o fazer musical tão dispar que acontece entre todos os povos que habitam dentro do Brasil. Por exemplo, os índios não usam, os nossos índios nunca usaram a escala de 7 tons, né? Os nossos índios sempre usaram a escala pentatônica. Então, como fazer para conjugar a música do índio à música de linguagem ocidental? Essa equação é impossível. E como aproximar também aquela musicalidade que para a gente vem muito mais pela raiz jesuítica e ibérica, que é a música que a gente tem muito nas fronteiras do Brasil, que é a música que hoje em dia a gente caracteriza como mais próxima do tango, né? Ou então, como conjugar aquela música do norte e do nordeste que a gente sempre aproxima tanto ao mixolídio, as músicas que têm uma caracterização fortemente africana. Essas conjugações, elas não são fáceis e algumas delas são até impossíveis. No entanto, quando a gente lê o Macunaíma, a gente percebe que dentro desta ambição dele de conjugação, existe sobretudo a ideia da provocação como o estímulo para a criação de estéticas individuais. E isso é uma coisa que no campo da música foi muito difícil se entender. Os compositores não entenderam, levaram muito tempo para entender, os que entenderam, que aqui residia talvez uma das belezas do projeto do Mário, que os literatos começaram a perceber com maior rapidez, tanto é que você tem aquela beleza, aquela força com que brota a poesia, brotam, né, as poesias do Manuel Bandeira, do Carlos Drummond de Andrade e tantos outros poetas, mas os músicos não perceberam aí essa oportunidade de estabelecer um novo patamar, né? No entanto, o Mário de Andrade, como modernista, tem essa ambição de entender ou conjugar a música e a literatura. Era uma ambição até que bastante compreensível, bastante comum quando a gente começa a analisar com maior profundidade aquilo que é o rescaldo do pensar o romantismo do século XIX. Estou querendo dizer com isso que dentro desse aspecto dilatado do evolucionismo do Herbert Spencer, que teve uma entrada muito forte dentro do pensar das humanidades, existia sempre a utopia de se discutir, de se entender o que é que tinha nascido antes, se a música ou a palavra, né? E isso era algo que, inclusive, fervilhava na fantasia
de muitos artistas, o que teria acontecido primeiro, né? Nós primeiros falamos ou nós primeiro cantamos, né? Bom, esse tipo de questionamento é basicamente aquilo que leva a musicologia para a universidade, né? A ideia de estudar o som puro e entender como é que ele ocorre na natureza, para poder entender também se o homem tinha se moldado pela natureza para aprender a cantar. Bom, isso acaba de alguma maneira contagiando e contaminando muito da literatura que o Mário de Andrade e todos aqueles intelectuais leem. Então, no fundo, a busca era saber como conjugar. E para o Mário de Andrade, que é músico, isso tem uma importância muito grande, que é assim, o quão musical é o português. Quando nós falamos ou nós cantamos, de que maneira a nossa fala contagia a música que nós fazemos. E isso é um campo enorme de especulação, porque tem aí considerado todo o fazer musical, que é o fazer musical que não é o fazer musical acadêmico. É o fazer musical que não tem nada a ver com a música do Mozart, do Brahms, a música do Bach. É o fazer musical que é passado de geração para geração, de maneira que a gente vai tendo repertórios que passam de pai para filho, e esse repertório segue uma dinâmica muito própria, uma dinâmica que não tem nada a ver com a música que a gente aprende na escola, mais ou menos como o verso do poeta que fala que samba a gente não aprende na escola. E isso para o Mário de Andrade é fascinante. É então que ele se aplica a estudar todas as inflexões da voz e de que maneira a gente pode anotar com muito rigor aquilo que o nordestino canta, ou aquilo que o italiano que vem de batata assada canta, né? Porque essa expressão de oralidade não está só caracterizando a música do Brasil, mas a música popular de qualquer região, de qualquer povo. Então a gente sabe que dentro da pesquisa dele, ele vai conjugar esses universos. Então, em 1926, que é esse ano de estudo muito disciplinado da vida dele, ele escuta um amigo dele cantar, que é Antônio Bento de Araújo Lima. E o Antônio Bento de Araújo Lima era uma pessoa extremamente atraente na vida do Mário de Andrade. Por quê? Porque Antônio Bento de Araújo Lima era do Rio Grande do Norte, que o Mário de Andrade não conhecia nem por fotografia. Tanto é que ele pede para o Câmara Cascudo que mande fotografias para ele do Rio Grande do Norte. Então o Antônio Bento começa a contar os casos que acontecem lá no Rio Grande do Norte, e o Mário de Andrade fica siderado, ele acha tudo aquilo formidável, né? Então, e ainda tem mais uma coisa, além de conhecer muitos causos, porque o Antônio Bento mora num engenho, né? A família do Antônio Bento mora num engenho, então é um lugar de vida de interior, muito próximo, claro, do litoral, mas é uma vida muito, quer dizer, que traz muitos traços da cultura da praia, né, do litoral, mas também já tem muitos aspectos da cultura do interior do estado. O Antônio Bento canta. E canta para o Mário de Andrade, e o Mário de Andrade começa a notar. E são melodias que o Mário de Andrade nunca tinha ouvido. Que melodias são essas que tão diferentes? Elas não são nem de Marte, elas não são nem de um outro país, são melodias de Bumba Meu Boi. Porque o Mário de Andrade não conhecia nada disso, a gente não tinha isso em São Paulo. E o Mário de Andrade fica fascinado. E daí o Antônio Bento conta para ele, conta casos e canta cocos. Até que num determinado momento, quando o Mário de Andrade mergulha
no estudo dos cocos e daqueles casos que o Antônio Bento vai contando, ele acaba por escrever uma poesia que para mim é a perfeita conjugação do fazer poético e musical, que é o Coco do Major, que está no Clã do Jabuti. Isso é um casamento tão perfeito que a gente pode acompanhar o Coco do Major a partir de um coco que se chama Vapor do Seu Tertulino. O Vapor do Seu Tertulino é um canto que o Antônio Bento mostrou para o Mário de Andrade. Então, o Mário de Andrade estudou a métrica do Vapor do Seu Tertulino e escreveu com a mesma métrica o Coco do Major, né? O Coco do Major é um caso, como diz o Mário de Andrade, um caso pançudo do Major Venâncio da Silva, que era um daqueles majores assim lá do Rio Grande do Norte, um homem muito bravo, um homem assim que tinha fama de matar todo mundo que discordava dele. E se dizia que o Major Venâncio da Silva tinha 3 filhas, que uma era mais linda do que a outra, que as meninas eram colossais de lindas, mas que um contava para o outro que elas eram lindas, mas ninguém nunca tinha contado exatamente como elas eram, porque quem se aventurava a ver as 3 meninas morria. Então vai lá um fulano que desafia todos os amigos, diz assim: pois eu vou lá, eu vou ver as 3 e eu vou falar para vocês como é que elas são, né? E ele chega lá na fazenda do Major Venâncio. O Venâncio na mesma hora entendeu a história, né? E apesar dele ter chegado dizendo que ele só queria beber água, né? Ele não diz assim, chegando, eu quero ver suas filhas, né? Ele chega lá e diz, eu tô morto de sede, seu major, eu tô morto de sede. E o major, que não era besta, faz com que cada filha, acompanhada de uma pessoa, de um trabalhador muito forte, né? Chegue até ele e faça-lhe engolir uma moringa de água. E o tal do gajo, então, morre de tanto beber água, né? O Mário acha essa história fantástica, né? E ele transforma, então, no Coco do Major, né? Então, o vapor do seu Tertulino fala mais ou menos assim: o vapor do seu Tertulino, seu humano, só navega com água na caixa. E como é que é o Coco do Major? O Coco do Major é assim: o Major Venâncio da Silva, seu humano, tem as filhas mais lindas do norte. Então a gente pode cantar o Coco do Major com a música do Vapor do Seu Tertulino, né? Então isso para mim é um exemplo muito bem acabado, justamente dessa tentativa do Mário de conjugação do fazer poético, fazer musical, uma coisa que também ele já tinha feito na mesma época, entre 25 e 26, em torno da criação daquela melodia que ficou famosa, que é a maroca, né? Ou a viola quebrada, né? Que é uma melodia que foi depois harmonizada tanto pelo Camargo Guarnieri quanto pelo Villa-Lobos.